Bom, pessoal, então, prosseguindo aqui, ainda o assunto ainda é monoestáveis. Tem um exercício aqui bem interessante, né? Qual é a ideia desse exercício? Eu quero detectar, eu tenho a minha entrada S, tá? A minha entrada S. S é um trem de pulso. Então, tem vários pulsos de tamanhos diferentes, né? Tenho vários pulsos de tamanho diferentes, tá? E eu quero que a minha saída vá para 1 assim que eu detectar um pulso cujo tamanho seja maior do que tal. Então, esse pulso aqui é menor do que tal, esse aqui é menor do que tal, esse é maior do que tal. Então, assim que você detetou que o pulso está em 1 durante tal segundos, KRC, né, esse tal vai ser um KRC, eu ativo a minha saída. Essa é a ideia. Então, a minha saída vai a 1 a partir do momento que o tal, tá? O pulso de comprimento tal do monestável ele deu a hora que aquele pulso tamanho tal. Então você vai usar um monestável auxiliar e gerar um pulso de referência de tamanho tal e depois comparar, tá? Então qual é a ideia? A ideia é a seguinte: nós vamos usar um flip-flop D e um monestável. E vamos dizer que esse monestável é regatilhável, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou botar a solução aqui e vou explicar. A gente vai usar vai gerar um pulso de tamanho de referência aqui, né? Então essa aqui é a solução. Então nós vamos gerar um pulso de referência, né? Então vou botar aqui a ideia de uma vez. A ideia é a seguinte. Vou deixar só o primeiro Q aqui. Só esse primeiro Q aqui. O nosso S. A cada borda de subida do S, eu vou gerar um pulso de saída do monestável, né? Vamos supor que esse pulso daqui para cá deu menor do que tal, né? O tal daria aqui, né? Mas antes de dar o tal, você gerou outro pulso aqui e gera um pulso de tamanho tal. Como é que eu vou saber se esse pulso, se o pulso S é maior ou menor? Simples. Quando terminar esse pulso aqui, ó, quando terminar esse pulso, nesse momento em que terminar esse pulso aqui, então vou botar essa borda de descida aqui. Quando tiver essa borda de descida e terminar o pulso do monestável, como é que eu vou saber se o S, esse pulso S aqui é maior ou menor do que tal? É só você amostrar o S na borda de descida do Q do regatilhável. Ora, eu vou amostrar aqui. Se o meu pulso de tamanho tal é maior do que o S, então quando ele terminar, o S já terminou há muito tempo e eu vou amostrar 0. Já nesse caso aqui, que o S é maior do que tal, quando terminar o meu pulso do monestável e eu for amostrar o S, eu vou ver que o S ainda está em 1. Por quê? Porque o pulso é maior do que tal. Tem um comprimento temporal maior do que tal. Tá? Então, ótimo. Nossa solução já está esquematizada. Vamos forçar aqui botar uma constante de tempo, tal que KRC seja igual a tal. E aí, a cada S, a gente dispara o monestável. Gera um pulso Q aqui. Na borda de descida, ou seja, quando terminar o pulso do monestável, nós vamos verificar se o S terminou ou não. Então nós vamos amostrar o S. Tá? Se não terminou, então a saída vai a 1. Ah, vai ficar em 1 para sempre. Como é que eu zero? Aí usa alguma lógica aqui para dar um clear
usa alguma lógica para dar um clear nesse flip-flop aqui, ou aguarda até outro pulso, tá? Aí a pergunta, por que que o monostável tem que ser regatilhável, né? Não tem que ser regatilhável, não pode ser não regatilhável. Aqui tem um exemplo aqui, esse próprio cara aqui é um exemplo, né? Você pode ter um primeiro pulso aqui e um segundo pulso. E a distância entre este ponto e este ponto aqui, que é tal, né? Aqui é tal, o Q do não regatilhável daria isso. Ou seja, você amostraria S igual a 1 na borda de descida, do teu Q do monostável. Quer dizer, na verdade, não é o pulso que não terminou, é que já começou outro, tá? Você resolveria esse problema apenas colocando um Q do monostável regatilhável. Ou seja, ele não haveria a borda de descida para mostrar aqui nesse ponto. Simplesmente ele teria recomeçado nesse ponto aqui, ó. Ele teria recomeçado nesse ponto aqui. Então não haveria borda de descida aqui, tá? Entenderam por que que nesse caso o projeto teria que ser com o monostável regatilhável e não regatilhável não funcionaria? Tá? E ainda nesse vídeo eu vou fazer por alto aqui esse exercício resolvido. O 8, o seguinte, né? O exercício resolvido 814. Ele diz que você usa dois comparadores analógicos e dois monostáveis, né? Aqui eu desenhei de uma forma alternativa aqui o monostável, tá? Ele diz que, dada uma entrada D de T, um sinal analógico D de T, ele quer que você identifique o gráfico temporal de G1 e G2, Y1 e Y2. G1 e G2 são gatilhos para esses monostáveis aqui. Ele dá como condição que os monostáveis eles têm o resistor igual a 8K, o capacitor igual a 3 microfarad e o constante K igual a 0,5. Ou seja, 8 vezes 3, 24, divididos por 2, 12 milissegundos, tá? Seriam 12 milissegundos os pulsos aqui, tanto do primeiro quanto do segundo. Aí ele dá aqui umas variações de 9 milissegundos aqui, né? Então, eu estou dividindo, na hora que ele for fazer aqui, ele divide cada intervalo desse aqui em 3, né? E você vai ver que vai dar de 4 em 4 aqui. Então esse aqui é um comparador analógico, o G1, enquanto o D, então vamos botar direto aqui, enquanto o D for, quando o D for maior do que o valor de referência aqui, no caso deixa eu só confirmar aqui, é 2 volts, quando for maior do que 2 volts, ou seja, como aqui é 6 volts, né, 1/3 do tempo. 1/3 do tempo aqui. Então eu tenho, divido aqui em 3 partes, 1/3 do tempo depois, o G1 vai a 1. Aqui é 0 aqui, né? E volta a 1, como ele começa de 6 volts em 2/3 do tempo. E o G2 é enquanto for menor do que 4 volts. Tá? Então seria no segundo. Então, aqui é só uma questão de maior ou menor, comparação analógica, né? Os Y1 independe se é regatilhável ou não regatilhável, né? Não vai depender, né? Por que que não vai depender? Porque não há nenhum regatilho, só há duas bordas de subida, uma aqui e outra aqui. E o pulso é de 4 quadrículas aqui, 12 milissegundos, né? Tanto para um quanto para outro. Tanto para um quanto para outro. Então, esse Y1 é mais ou menos tranquilo. Vamos ver agora o Y2.
aqui a questão é o seguinte, né? Eu já botei essa questão aqui em prova uma vez, aí que confundiu. O pessoal disparou o pulso aqui, não. Você dispara com a borda de subida. Então, lá no infinito ele disparou um pulso. Aqui não. Na borda de descida ele não dispara nada. Tá? Aí se você olhar, ele é menor do que 4 aqui e desse ponto em diante. Né? E quando você dispara um pulso aqui, 4 quadrículas dão nessas 4 primeiras aqui. Né? Essas 4 primeiras aqui. Então, se ele for regatilhável, eu vou... Aqui é no caso não regatilhável. Aqui ele vai desprezar esse segundo gatilho aqui. E se ele for regatilhável, ele não vai desprezar esse segundo gatilho. Ele vai reiniciar a contagem daqui. Então, se você olhar, daqui para cá tem 12 milissegundos. Tá? As 4 grids aqui. Tá? 4 quadrículazinhas aqui. Então ele reinicia a contagem aqui. Esse aqui é um exercíciozinho de análise que vale a pena dar uma lida. O último vídeo de monoestável que eu vou gravar daqui a pouquinho é um exercício assim bem completo, é o exercício 8.14 que está nos slides que eu passei por e-mail para vocês. Super completo, é um projeto de controle de sinal de trânsito, só que não um sinal de trânsito qualquer, é um sinal de trânsito que só vai fechar se tiver pedestre que apertar o botãozinho, tá, em determinado momento. Ele tem um tempo mínimo de temporização para ficar verde, por aí vai, bababá, bababá. Então o próximo projeto, exercício 8.14, eu vou pedir para vocês então abrir ou imprimir os slides que eu vou explicar no quarto vídeo. Forte abraço, fica com Deus.